ser um dia para gente especial. Eu vou falar por quê. Olha, muita gente da oposição, e eu me incluía nisso, desvaloriza o fato de Divinópolis ter um representante no Senado. Mas é inegável que isso é importante para a cidade. Tem quem pergunte, Geraldo, e nem caiu nenhum Pix na conta do Divinews e tampouco vai cair, tá? A gente não vende matéria, a gente não vende opinião, não vendemos entrevista, mudamos porque mudar faz parte do ser humano. E só o tempo vai dizer se foi para melhor ou pior. Dito isso, hoje temos a honra de receber o senador Cleitinho Azevedo, tá? Depois Minas, depois Brasil e depois vamos falar do seu futuro. Tá bom. Tá bom? Tá fechado. Feito essa introdução, Cleitinho, quem diria, hein? Apenas 6 anos depois, o Cleitinho do Varejão Azevedo, senador da República. E aí, Cleitinho, como é que você avalia essa questão de, em tão pouco tempo? Eu sei que é da grande contribuição da internet. Você é o rei da internet, o rei das redes sociais, tá? Mas como é que você avalia essa trajetória meteórica? Geraldo, primeiro, uma das primeiras, te agradecer pela oportunidade. Você sabe que eu sempre falei isso, que eu tenho muito respeito pelo senhor, né? Desde quando eu era vereador. E uma das primeiras entrevistas que eu dei quando eu ganhei para vereador foi na sua casa, lá na 1º de junho. Verdade, né? Verdade. Tava mais gordinho ainda, né? Não, ainda tô. Não, eu que tava. Você tá do mesmo jeito. Você emagreceu, né, cara? Você emagreceu. Mas assim, eu quero só te agradecer aqui primeiro, né? Mandar um abraço para todo mundo que tá vendo agora, que vai ver depois também. Aqui de Divinópolis e região, que eu sei que o seu canal hoje tem gente não só de Divinópolis, mas de toda Minas Gerais e do Brasil. Então, assim, eu fico só. Eu até falo isso sempre quando eu vou orar, agradecer a Deus. Longe de ser perfeito, gente. Eu sempre falar isso, todos nós que somos pecadores temos defeitos. Mas eu só me sinto realizado. Eu vou tirar aqui que eu tô com a camisa aqui. Eu tô mais realizado ainda. Aqui, olha, vê se te lembra alguma coisa. Deixa eu pegar aqui. Pega aqui. Pega aqui. Vê se te lembra alguma coisa. Olha só. De quem é esse uniforme? Você não veio assim hoje, né? Não, se eu soubesse, eu tinha vindo. Eu vim direto de Brasília também, não ia ter jeito. Mas obrigado, viu? Fico muito honrado aí. Então é isso, gente. Eu fiquei realizado. Eu não tenho mais nada para pedir a Deus, a não ser pedir perdão para ele todo dia, que às vezes a gente ainda é ingrato e erra, mas é só agradecer, porque eu nunca na minha vida, Geraldo, nunca pensei na minha vida que eu ia virar senador da República. Eu não pensava nem em ser vereador. Né? Então, assim, eu nunca passava isso na minha cabeça. E eu virei senador. Então é só agradecer o povo de Divinópolis primeiro, honrar o povo de Divinópolis, porque eu sempre na minha oração agradeço ter sido vereador, porque se não tivesse sido vereador, eu não tinha sido deputado. Se eu não tivesse sido deputado, eu não tinha sido senador. Então, se eu não tivesse sido vereador com os 3.023 votos como vereador, eu não teria virado senador. Com certeza. Né? Eu me lembro do Cleitinho ainda um grande chutador de placa. E até teve um episódio, você estava conversando na Avenida, na 1º de junho, com aquele que foi candidato a vereador, tinha uma caminhonete. Não, então era o Torquato. Foi. E o Torquato pedindo para você chutar a placa dele. Não, foi assim. Eu estava fazendo esse vídeo, encontrei com o Torquato. Isso foi na campanha. Eu encontrei com o Torquato. Aí eu brinquei com o Torquato. Falei, Torquato, se o senhor não se você não fazer a dancinha comigo do vídeo aqui, eu vou chutar. Ele falou, não, então faça a dancinha. Eu peguei e não chutei, porque dançou. Brincadeiras à parte, vamos lá também. Nós também vamos falar sério. Não, tem que falar. Cleitinho, você sempre colocou uma tônica assim sua, do seu irmão Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis, do Eduardo Azevedo, deputado estadual, e vocês tiveram sempre uma fala de que não eram políticos. Sim. E você teve essa fala. Mas você conseguiu se eleger vereador, deputado estadual e senador, e conseguiu eleger o seu irmão, e foi um aval seu, o seu irmão como prefeito de Divinópolis, e o reelegeu novamente, você pedindo voto, novamente para ele pedindo o voto de confiança. Tá? Assim como o Eduardo também foi eleito deputado estadual, na onda do Cleitinho que foi na frente. Certo. Como é que esse negócio de ser político, formar digamos assim, uma dinastia, um clã, que eu sempre Você fala, inclusive, que é contra. Tá
Mais do que aprovado que a política, né, Cleitinho? Não, assim, eu profissional, toda a minha família já estava em alguma... Se quiserem entrar, ela entrar pela porta da frente, pelo voto democrático. Então, assim, não foi eu que elegi meus irmãos, não. Quem elegeu foi o povo. Só com o meu voto... Você só pediu, né? Não, eu apoiei. Apoiou. E tem uma coisa que eu te contei isso nos bastidores, que eu falo isso, que Deus está vendo, Deus pode me castigar. Eu não motivei nem o Gleice sair a candidata a prefeito naquela época, e muito menos meu irmão Eduardo. Eu não motivei nenhum deles, e não vou motivar nenhum dos meus filhos, nem a minha esposa, nem o neto que vier. Eu só vou apoiar. Motivação não vai ter nenhuma minha. Zero. Agora, se eles resolverem, igual meu irmão Gleice foi candidato a prefeito, como é que eu não vou apoiar o irmão? O próprio Eduardo, quando ele foi candidato a vereador, como é que eu não vou apoiar? Agora, motivação não tinha. Eu não cheguei para eles e falei assim, vem candidato a vereador, vem candidato a prefeito, que eu vou te... Não, vieram a motivação deles. Eles quiseram sair, eu apoiei. E como a da família... Total. Eu vou te dar um exemplo, Geraldo. Essa questão das eleições, quem perdeu foi eu. A verdade é essa. Você é o primeiro a falar. Eu seria o primeiro. Cleitinho tá fraco, você não perdeu. Cleitinho tá fraco, você não perdeu. O Cleitinho aqui, vamos falar um pouquinho de Divinópolis. Até já acabamos de falar sobre isso, né? Que você avalizou a questão, mas você também fez uma situação que quando você avalizou, Diego avalizou porque você pediu voto para o seu irmão. Eu até me lembro de você com um negócio, uma caixa, né? Foi aqui, ó, na 1ª de junho. Na 1ª de junho, pedindo lata, coisa, cantando, né? Mas tem uma situação que você falou que ia governar junto com o seu irmão. Certo. Foi o aval, vamos governar todo mundo. Verdade. Janete, tal coisa. Mas depois você deu uma sumida. Não sumi, não. Toda a transformação que teve aqui em Divinópolis, que passou por mim, Geraldo. Eu vou te dar um exemplo. Eu queria tanto que a questão da usina de asfalto, eles não colocavam essa usina de asfalto. Na época era o Galileu, essa questão da Copaz, redução de conta de água. O Ademir, na época da CPI também, se eu não me engano, era o José Luiz da Farmácia. Era os 5 membros da CPI era nosso. E a gente pegou e entregou simplesmente engavetou. O procurador, que hoje é o Diogo, pegou essa CPI, mostrou todas as irregularidades que tinha, quebrou o contrato, e hoje tem um contrato novo que tem redução de conta de água. Inclusive, a cidade vai ser indenizada. Parece que já caiu na conta. Acho que tem uma não sei se vai cair ou já caiu. Então, assim, todo esse processo, essas ruas estavam cheias de buraco aí, que hoje estão todas recapeadas. Esse processo também de adote um bem público foi uma coisa que eu comecei como vereador. Então, assim, tudo que eu queria praticar quando era vereador, como meu irmão prefeito, a gente conseguiu praticar. Os bairros carentes, que não tinha infraestrutura, foi também atitude minha de trazer recursos. No Adote um Bem Público, a gente tem que dar a César o que é de César, que foi um projeto de autoria do vereador. Vou explicar o que aconteceu. Eu era vereador, e comecei a fazer essa parceria chamava gestão compartilhada. Até eu e o Sargento Helder, a gente fazia isso. O Print Júnior pegou e fez o projeto de lei. Tá. Já tinha uma ideia compartilhada? Eu tinha a ideia, mas na prática, com forma de lei, não tinha. Aí o Eduardo Print Júnior, que você falou, tem que dar de César, que é de César, pegou e fez a lei. Outra coisa, dentro da questão de Divinópolis, né? Quando você avalizou a candidatura do seu irmão e disse que ia governar com ele, a Janete também está nesse circuito, né? Corre aí nos bastidores, eu não consigo seguir nada, não. Fica à vontade. Eu tenho que ser sem inscrito. Tá, tem que ser sem inscrito. Corre aí nos bastidores um recente post que foi feito. Eu vou chamar o Cleitinho de senhor, porque ele também me chama de senhor. Não chama de senhor, não. Não, a gente acaba largando a liturgia de mão, do cargo, e acaba falando Cleitinho, só Cleitinho. Mas o senhor, vou chamar de senhor, mas o senhor disse, aí o pessoal da Câmara ontem, eles estavam em polvorosa assim, né? Falaram assim, pergunta pro Cleitinho, o que quer dizer aquele... Já sei, O que quer dizer aquele WW? Quer dizer o Wesley Jarbas e o Vandinho, ou o outro W tem o... Não, é o El e o Washington. O Elton, que ganhou lá no Paz, vereador, ele também é W. Também é W, né? W. E tem o Washington também, Moreira, né? É tudo W. Então, tem 4, então. 4 W. É o Washington, o Wesley Jaba, o Elton, o Wesley Jaba e o Vandinho. E o Vandinho. O Vandinho lá da... Que é meu suplente. Aí você deu uma coisa assim de 2028, um negócio assim. Não, coloquei 2028. Não colocou não, né? Não, você tá querendo polemizar. Não tem nada, não. É só brincadeira, só. O Cleitinho, mas você tá com
quase 2 milhões, não, passou de 2 milhões de seguidores. Sim. Né? Como é que é a mágica, além das questões polêmicas que você levanta com relação às fiscalizações, tem algumas fiscalizações suas que eu fico de cabelo em pé. Eu falo assim, que acaba que a pessoa que está lá, ela acaba sendo prejudicada porque é chamada a atenção, Sim. como nas algumas fiscalizações que você fez ali na Copasa. Sim. E isso é meio complicado, não? Como é que você... Assim, eu até falo isso. Todos os vereadores dessa legislatura que não terminou ainda, todos eu tenho contato e tenho amizade, inclusive quem é da oposição. Porque eu vejo que a função do Legislativo, Geraldo, falta muita informação sobre isso, que às vezes eles falam assim, esse cara faz barulho demais, eu gosto mais mas a função nossa é fiscalizar. E para a gente fiscalizar, a gente tem que denunciar. Então, assim, a administração pública ela é falha. Aqui, como meu irmão pegou aqui, não é 100%, não é culpa dele, não. É de um processo que vem de anos. É igual catar o Zema lá hoje, lá é igual o Lula que entrou, era o Bolsonaro. A coisa que vem antiga. A administração pública ela é falha. E cabe o legislador fiscalizar. A gente sempre tive contato com ele. O Flávio Marra, a oposição, sempre tive contato com ele. Com todos. Então, assim, sempre tratar de uma forma republicana e com respeito. Porque eu sei que a função era fiscalizar também. Inclusive, quem é base tem a obrigação de fiscalizar e cobrar. Quando eu fui deputado estadual, por mais que eu apoiei o Zema, eu sempre cobrei. Eles falam assim, você só cobra agora porque é o governo do Lula. Quando você era deputado, primeiro, quando eu era deputado, a minha atribuição era dentro do Estado. O Bolsonaro era presidente, eu era deputado estadual, eu não era federal. Então a minha atribuição era dentro do Estado, fiscalizar o governador Romeu Zema. Então sempre fiscalizei o governador Romeu Zema. Inclusive teve uma entrevista que ele deu no Pânico, que eles perguntam, e os deputados lá de Minas Gerais, são um dos melhores deputados, sem lá é o Cleitinho. Porque o Cleitinho, ele é apoiador meu, mas ele fiscaliza. E muitas das vezes a fiscalização dele a gente vai lá e conserta. Então, assim, essa situação, eu entendo que a minha função é essa. As denúncias que eu faço, que você está falando, a questão da Copasa, não é nada pessoal com ninguém. Não é nada. Você pode reparar que eu nunca levo para o lado pessoal, levo o nome de alguém, alguma coisa. Vou lá e fiscalizo e faço o que a minha função me manda fazer. Eles falam assim, você fica só na rede social. Todo parlamentar hoje, todos, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, usa rede social. E através da rede social, o que eu faço, eu vou pelo protocolo, eu vou lá, vou encaminhar para a secretaria que foi a responsável, eu vou mandar um requerimento, eu vou mandar uma proposição, tudo eu faço dentro da minha função de parlamentar, só que eu uso as redes sociais. E que me chama a atenção, que os que me criticam falando, ele é o TikTok, ele é da rede social, eles criticam fazendo vídeo e colocando no TikTok também. Rebate com o TikTok. E usa a minha imagem para crescer com as redes sociais. Não, tem gente que adora, né? Tem gente que adora, tem um veículo de comunicação aí que adora te colocar lá. Ô, Cleitinho, mas olha só. Eu não acho ruim, não, viu, Geraldo? Críticas, que é o seguinte, né? Como você avalizou seu irmão e a Janete, tem uma situação que, de certa forma, também te envolve, né? Porque você falou que é ser junto com o irmão. Embora você também tenha me falado em off, conversando assim, tá? Que nem sempre eles te ouvem. Que nem sempre eles te ouvem. Não, tem que falar a verdade. Eu também não fico dando pitaco também, não. Porque eu acho assim, eles ganhou. Não fico querendo achar que eu tenho que mandar em prefeitura. Tanto que pode perguntar em qualquer setor da prefeitura se eu tenho alguma indicação dentro da prefeitura. O único nome que eu falo isso aqui publicamente, que eu falei na época que ele ganhou, que é um amigo meu, um cara que a cidade inteira respeita, foi o Bebiano, Sérgio Bebiano, que era para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Que na hora eu pensei, esse cara é sensacional. Mas não aceitaram o nome dele. Mano que ele é. Aí não, é a Janete, meu irmão, falou que tinha que ser processo seletivo. Assim, vocês estão achando que um cara igual o Bebiano, o nome que tem, vai para o processo seletivo? Aí também vocês estão querendo demais. Aí eu falei assim, então, segue o jogo. Então, eu sou, tudo que você me perguntar aqui, eu sou transparente. Aí, mas nessa situação, olha só, os servidores reclamam demais da postura do Gleidson, tá? Embora nós vamos... só essa pauta de Divinópolis, porque o objetivo não é esse. A entrevista nossa com o senador é outra entrevista, mas eu não posso deixar de ignorar Divinópolis. Então, os servidores reclamam demais da forma como o seu irmão conduz a prefeitura com assédios. Inclusive, já teve alguns processos de alguns secretários, de alguns assessores, de alguns diretores nessa questão. Eles não te ouvem, que isso não acompanham o seu jeito, que você não faz esse tipo de coisa? Eles não ouvem você? Vou falar a verdade, essa situação aí eu estou sabendo até mais por você. Apesar que eu já vi matéria falando sobre a situação, né? E se eu não me engano, qual secretaria que é? Não, eu prefiro não citar. Não falar? Eu prefiro não falar, mas tem alguns secretários,
a própria dirigência, eles reclamam até da Janete, da postura da Janete com relação aos servidores, da arrogância da Janete. A forma que ela conduz. A forma que ela conduz, tá? Então ela é muito criticada. Se a Janete estiver ouvindo, melhor isso aí, Janete. Seja mais né, sabe, humilde. Não andar no sapato alto, que vem aí 2026. Né? Então, é um nome, dizem, né? Dizem, Cleitinho. Eu só quero falar uma coisa, eu falei sobre a questão, mas aí a gente tem que falar também, por mais que eu falei do Sérgio, mas foi a Juliana que está lá hoje, foi muito assertiva. A Juliana é uma excelente secretária, que todo mundo elogia ela. Hoje, inclusive, lá no meu gabinete, o pessoal que estava lá elogiou ela. Né? O pessoal de casa de recuperação, de associação, eles foram lá para pedir emenda, então principalmente o Rui da Casa Dias estava falando muito bem dela. Mas isso precisa, então já que nós vamos usar de toda a franqueza... Eu falo isso aqui, eu preciso evoluir todos os dias, você precisa evoluir. Com certeza. A Carol que está aqui, que está filmando, precisa evoluir. A Janete, meu irmão, precisa evoluir todos os dias. Eu acredito que se pegar meu mandato, quando eu era vereador que eu sou, eu já evoluí bastante. Mas a gente precisa sempre evoluir. É corrigir os erros. Esse é o processo natural do ser humano. Do ser humano, né? E da pessoa pública também, do homem público. E nós estamos aqui conversando, já é uma evolução também. Total, minha e sua. Mais sua, né? Eu sempre tive a disposição. Não, isso é que se fala assim, que eu brigo mais com o Cleitinho do que ele briga comigo. Eu nunca briguei com você, não. Eu sempre te admirei e te respeito. Ô Cleitinho, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Com relação às emendas PIX, você destinou, dos 15 milhões que você teve da União, você destinou 7 milhões para Divinópolis. E aí a gente ouviu aí de alguns prefeitos, a gente recebe toda hora post, direct, né? Falando do fato que você concentrou em Divinópolis, alguns municípios que você foi votado em todos os municípios, você não destinou nenhum centavo. Não, já mandei muitos, Como é que fica? Mandei um centavo. Não, aqui não. Aqui, mas você não mandou para 853 municípios. Nenhum deputado, senador, consegue, no primeiro mandato, mandar para 853 municípios, não. Foi meu primeiro. Você tem que entender o seguinte: as emendas, gente, sempre se indica para o próximo ano. Então, no ano que eu entrei o ano passado, foi destinado agora. Então, está sendo pago agora. Ano passado não tinha nada. É igual as emendas que vai ser pago o ano que vem, é desse ano. Então, ano passado eu não tinha nada. E outra coisa, vou cuidar da minha casa. Não adianta eu querer cuidar da casa dos outros, se eu não estou cuidando da minha casa. Igual eu falei quando a gente começou a entrevista aqui. Se eu estou como senador, hoje eu devo a Divinópolis. E não é porque o meu irmão é prefeito. Quando eu era no Galileu, eu tinha direito a 12 milhões como era deputado estadual, eu mandava metade para cá, para Divinópolis. Era o Galileu. Os 2 anos que eu fiquei com o deputado e o Galileu ficou como prefeito, eu mandei o mesmo valor. Então, se o meu irmão tivesse ganhado, se fosse a Laís tivesse ganhado, eu ia mandar a mesma coisa. Se eu puder, eu mando mais. E vou mandar para os outros municípios. Não adianta eu querer cuidar da casa dos outros, eu não cuido da minha, não. Eu tenho loucura para essa cidade aqui, Geraldo. E vou continuar fazendo. Se eu virar um dia governador, presidente, vou continuar olhando para minha cidade. Para em governador, vou entrar já. Agora tá aqui, ó. Olha, era essa pauta aqui que eu queria entrar. Aqui, com relação, tem alguma pergunta aí com relação a Divinópolis? Se tiver, manda aí. O pessoal pode perguntar aí, quem quiser perguntar pode ficar à vontade, tá? Cleitinho, olha só, sobre Minas Gerais. Seu nome já está posto como pré-candidato a governador. Embora a Folha de São Paulo, numa entrevista que você deu lá na Folha de São Paulo, foi no dia 3 de dezembro, tem pouco tempo. Agora, recentemente, mas anteriormente você tinha dado uma outra entrevista, teve uma fala de que seria assim, ia estudar. Tá? Sim, mas agora, sim. Recentemente, a Folha também publicou de uma entrevista dada lá, até que fala do clã Azevedo. Você viu essa matéria? Não cheguei a ver, depois você manda para mim. Eu vou te mandar fala de todas, da família toda. Tá? Da Folha? A Folha de São Paulo. O que está de fato consumado não, o que está de fato articulado, pensado por você com relação à questão do governo de Minas? Porque numa entrevista, uma reunião que teve, que estava o Bruno Hengler, o Nicolas e o Bolsonaro, aí você já deixou claro que colocando o seu nome. Não, acho que isso mesmo? Não, nesse dia foi até o Bolsonaro que falou isso aí, não foi eu não. Mas eu deixo meu nome aqui à disposição, não sou hipócrita nem demagogo, não. Se o povo querer, eu vou vir. Porque, Geraldo, eu tenho mais... Como é que você vai medir esse querer do povo? Querer do povo? A rua, pessoal mesmo.
É termômetro. E como é que está na rua? Total. Faz pesquisa. Manda fazer pesquisa. E sabe por quê? Vou te dar um exemplo por que eu tenho tesão de vir questão de candidato a governador. Porque, às vezes, como legislativo, gente, quem é deputado e senador sabe disso. A gente depende muito do legislativo ali. Vou dar um exemplo de um projeto que foi passado esse ano. Foi minha PEC, em primeiro e segundo turno. Qual a PEC? Da PEC da isenção de PVA de carro. Tá, me lembro dela. Acima de 20 anos. Que quem vai ser beneficiado com isso é Minas Gerais, porque Minas Gerais e Pernambuco são os únicos estados que não dão esse benefício. Todos os outros estados têm. Ou é de 15 anos, ou é de 10 anos, ou chega até a 20. Então eu limitei para 20 anos. Então os 3 estados que iam ser beneficiados seriam Minas, que não tem, Pernambuco e Santa Catarina, porque é 30. Como a gente está colocando o teto de 20, de 30 vai cair para 20. Então seriam os 3 estados beneficiados. O processo legislativo é tão burocrático e tão devagar que aí vai para a Câmara. Está na Câmara. Por coincidência, por que eu estou falando isso? Ontem, o deputado federal Lafayette, ele é relator desse projeto. Eles colocaram na CCJ para ser votado. 2 deputados federais do pessoal pediu vista deles, de um projeto que só ajuda a população. Então, esse processo eu não aguento. Eu sou extremamente ansioso. Então, assim, eu fico doido para ver as coisas acontecer. E no poder legislativo, as coisas, não, até no poder público, mas no poder legislativo, demora. As coisas é tudo demorado. E se tiver alguma alteração lá, volta para o Senado. Então, assim, é tudo demorado. Então, o que é a minha ideia? Eu, como governador, eu faço isso na hora, numa canetada. Não, mas eu queria mais para o povo. Você está entendendo um dos motivos que às vezes eu tenho vontade de vir para poder ser mais rápido? O Estado, ele acha que ele manda, Geraldo. Ele é dono, ele é sócio. Só que o Estado, ele é sócio só na parte boa. Ele só pega o lucro do cidadão. Aí o carro, ele acha que ele é dono do carro. Vou dar um exemplo. Você paga o carro, ele comprou o carro. O Estado não te ajudou em nada. Você pagou 50% de imposto. Você tem que pagar o IPVA dele. Você vai andar nessa estrada de porcaria, você arrebenta o carro, o Estado não te ajuda em nada. Um prejuízo, o Estado não te ajuda. Ele é só no lucro. Aí você para numa blitz, nada contra a blitz, que fica claro isso. Né? A lei, no caso, a polícia tem que fazer as blitz. Mas aí, se você não pagar o IPVA, eles te prendem o carro. Isso para mim é uma sacanagem. Isso é roubo legalizado. Isso é sacanagem. Então, uma das coisas que eu já ia fazer, em Minas Gerais, não ia ter mais apreensão de carro. Não ia ter mais apreensão de carro. É uma das propostas que eu ia fazer. Outra, hoje eu escutei de uma vereadora lá de Esmeralda, que estava lá no meu gabinete. Cleitinho, eu fiz esse projeto. Você vê como é que o processo legislativo ele é difícil. Eu fiz um projeto de lei lá dentro do estado de Minas Gerais, que é a questão das placas. O que é isso? Abriu o mercado. Hoje você compra a placa aqui, você tem que emplacar ela aqui, certo? Então, se a placa lá em Itaúna tiver mais... Se a placa aqui é R$300, em Itaúna é 150, você não pode comprar em Itaúna, você tem que comprar em Divinópolis. Vai comprar por 150, mas vai emplacar em Divinópolis. Entrou na comissão, R$200. São só 2 empresas que tem. Absurdo, eles pegam mesmo, faz o monopólio. É o entendeu? cartel. Lá em Betim está R$100. O que você vai fazer? Só tem um projeto meu lá. E isso que me motiva a vir candidato a governador. Aí eu peguei para se eu virar governador, eu resolvo isso. Eu faço na hora. E eu quero ver qual deputado vai ficar contra. Você tem que falar, Geraldo. Você vai pro Novo? Não vou pro Novo, não vou pro PL. Falar em Novo, o Zema já lançou o professor Matheus Simões uma excelente pessoa. como pré-candidato ao governo de Minas. Você não encara isso como uma cisão de relacionamento entre você e Zema? Não, o Zema nunca teve comigo, não, Geraldo. Eu falo isso publicamente para todo mundo. O Zema nunca teve comigo. Por quê? Eu não tô nem aí. Eu nunca precisei dele para ganhar a eleição. Véio. A prova disso foi para senador. Eu apoiei ele para deputado. Foi um dos únicos políticos do estado de Minas Gerais que deu a cara para bater na primeira eleição dele. Ninguém conhecia o governador Romeu. Eu trouxe ele aqui. Você sabe disso. Uhum. Aí eu ganhei para deputado e ganhei para governador. Aqui no CDL, né, que eu não ganhei para deputado e ganhei para governador. Veio essa eleição da reeleição dele para Senado. Eles falam que às vezes ele me apoiou, foi o outro. Então ele nunca teve comigo, não. Trata com respeito, eu também me trato com respeito, mas ele não, na questão política, ele nunca teve comigo, não. Eu não preciso dele também, não. Precisa do povo. É característica sua, né? Não, precisa do povo. Mas respeito ele, viu? Gosto dele. Eu estou falando aqui, questão é verdade, não é mentira. Cleitinho, os bastidores começaram já com o seu nome à disposição, como você diz, embora teu irmão já tenha declarado que taxativamente que você é candidato, ponto final, tudo bem. Mas eu tenho que ouvir você. Sim. Existe no mercado agora uma seguinte conjectura, de que, na verdade, a primeira é que
o Zema lançou o nome do Matheus Simões, do professor Matheus Simões, porque não se lança candidato a vice, tá? Ele lançou com a perspectiva de que posteriormente ele possa vir a ser o seu vice, tá? Matheus é meu vice? Duvido. Mas foi falado, tá? Mas está sendo falado. Mas existe uma outra conjectura ainda, que essa é a mais tchan, digamos assim, de que o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, tá? Que por sinal teve agora, ontem teve uma assembleia, lá do pessoal da indústria, né? Da indústria da FIENG, e que o mandato dele foi prorrogado por mais um ano, porque mudaram, na realidade, o estatuto, que os presidentes anteriormente eram 3 anos, agora passou para 4, e com isso o Flávio Roscoe vai ficar mais um ano, até 31 de dezembro do ano que vem. Tá? E aí falaram da possibilidade, uma conjectura que eu ouvi isso de pessoas do meio, tá? Do meio industrial, de que o Flávio Roscoe, poderia ser o seu vice, e que existiria uma conversação nesse sentido, porque o Flávio Roscoe ele é conhecido no meio empresarial, mas no meio do povo, quem é conhecido é o Cleitinho, tá? Então eu até escrevi sobre isso, e reforço essa fala, de que o Flávio Roscoe seria para você o que o Zé de Alencar, também foi presidente da FIENG e foi vice-presidente do Lula. Ele seria para você, o Flávio Roscoe, numa eventual candidatura sua ao governo de Minas, ele seria para você a mesma coisa que o Zé de Alencar foi para o Lula. Ou seja, ele daria, entre aspas, o respaldo no meio empresarial para o seu nome, e ele viria como seu vice. Como é que você avalia essa questão dessas conjecturas que está aí no... Se fosse hoje, né, eu estaria fazendo, a gente tivesse há 3 meses da eleição. Para mim seria um excelente nome. Aceitaria com o maior prazer. Um cara que tem credibilidade, um cara que tem competência, e vai me ajudar também, porque você não governa o Estado sozinho. Você tá entendendo? E a experiência dele na área administrativa, empresarial, me ajudaria bastante. Então, vamos dar um exemplo, se a gente estivesse conversando aqui, faltando 3 meses para a eleição, se falasse que seria o nome, eu fazeria esse convite para ele, sim, com o maior prazer. Ele tem uma aliança, é bem forte. Ele é muito ligado com o Zema também, né? Com o pessoal do Novo. Por outro lado, eu também já ouvi de que poderia ter uma chapa entre o Matheus Simões e o próprio Flávio Roscoe. Mas dizem aí também as más línguas, entre aspas, de que não há um bom relacionamento entre o Flávio Roscoe e o Matheus Simões. Eu não sei. Tá? Isso aí também é o que dizem. Sim, é bastidor. É bastidor, tá? Então, nesse caso, como você está colocando, o senador, o nome do Flávio Roscoe seria um bão nome, então. Sim, com certeza. Como é que fica essa questão sua? Porque o Nicolas também, o Nicolas Ferreira, ele não tem idade para ser... Não, ele não tem idade para ser nada, nem para presidente. Mas ele para completa 30 anos no ano eleitoral. É possível que haja ele queira sair? Pode acontecer também. Pode acontecer dele querer ser Talvez se tiver essa vontade de vir. Né? É um direito dele. E a posição do Bolsonaro? Como é que o Bolsonaro ele já se posiciona em alguma coisa com relação a isso? Eu não sei, Geraldo. Uns dias para trás ele falou, você até falou aqui, você viu que um dia que você foi eu, acho que foi até na campanha do Bruno, aí acho que eles perguntaram o Bolsonaro, ele pegou e falou, não, é o Cleitinho. Mas assim, aquela situação, ele está no PL, né? O Nicolas é do PL. Então, naturalmente, ele vai apoiar o Nicolas. Você está no Patriota. Não, estou no Republicano. Desculpa, Republicano. E vai continuar no Republicano. Vou continuar no Republicano. Eu tive o convite do PL. O seu nome, se for posto, ele vai ser posto no Republicano. No Republicanos. Ok. Falar em republicano, em falar em tudo isso que nós estamos conversando agora, algumas pessoas me falaram de alguns compromissos que você formalizou. Tá? Sabe por quê? Só te falar uma coisa. Sabe por que uma das coisas do Republicanos? Qual do número? Por quê? Com a campanha é bom demais, é 10. Esse é marqueteiro, viu? Mas não é? Qual é o número melhor que seria para Ninguém esquece o 10, né? Ué, 10 aí. Pelé. Ué. Tá bom, Cleitinho.
Mas olha só, se você... Eu estava falando assim, mas vamos conversar informalmente aqui, né? Sim. E pode me chamar de você também. Que você está me chamando de senhor, aí parece que eu sou muito velho, né, cara? Você está até muito bem, né? 70 anos. 70 anos. Ô, Cleitinho, mas se você vier candidato ao governo de Minas, qual dos dois você gostaria de encontrar nas urnas? O Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né, e do PSD, ou Alexandre Silveira? Porque, na verdade, está tendo não é embate, mas uma situação de escolha eu acho que entre eu Alexandre acho, Geraldo, Silveira... Assim, ser bastidores, né? Uhum. Eu não converso com o Pacheco, isso é o que a gente fica escutando. Parece que está bem assim, não querendo vir candidato. Você está entendendo? Mas parece que é a turma do Lula, o próprio Lula mesmo, que está tentando que ele seja o candidato. Então, eu acho que está esse embole. O que eu ouvi... Aí a segunda opção é Alexandre Silveira. Eu tô falando o que eu escuto, tá? Tô falando que é o que eu escuto. Fique claro isso aqui. Tá certo. Aí, mas o Alexandre Silveira veio como seu concorrente ao Senado e perdeu, né? Foi. Ele ficou em segundo. Mas eu ouvi também que... Eu tenho muito respeito por ele, a gente conversa. Conversa, né? Ué. Ele é ministro. Eu preciso dele. Política é política, né? Hoje é um dia, outro dia... Eu quero saber das pessoas, Geraldo. Eu quero saber o que é bom para Minas Gerais, sabe? Então, assim, eu tenho que conversar com todo mundo. Eu tenho que abrir as portas. O que eu vou atrás não é para conversar fiado, né? Não é para resolver os problemas. Então, assim, ele é ministro e ele é mineiro. Então, tem que me ajudar, eu tenho que ajudar ele. Tenho muito respeito por ele. Você estava falando aí com relação ao Rodrigo Pacheco, né? Que ele não está querendo. O que a gente ouviu também, você deve ter ouvido, basicamente, com certeza absoluta, que ele está querendo mais ser ministro do Tribunal de Contas. Já ouvi falar isso também. Tribunal de Contas. Inclusive até do STF. Até do STF também, né? Isso. Falar em STF, eu vou entrar numa pautinha boa aqui, cara. Lá, você está no embate, não sei se agora melhorou um pouco esse embate, com o STF, e principalmente com Alexandre de Moraes. Por que essa sua indisposição com ele? Primeiro que fique claro que não é com a pessoa Alexandre de Moraes. Não, é com o cargo dele, é o ministro. É o ministro. E algumas coisas não é só eu, só senador, não, viu? Isso aí é fala de quem é da oposição, quem é da situação, porque às vezes eles extrapolam. Eles passam um pouco da atribuição deles, que é passar por cima da gente, que é representando o povo, véio, que tem que legislar. É igual a questão agora, que estão legislando lá, estão julgando lá a questão das redes sociais. Quem tem que olhar isso aí somos nós. Ou quem é a favor ou quem é contra da regulamentação. Não são esses que tem da questão que está falando que eles só lá para uma atribuição que é do Congresso. Que é nossa, é a gente. Depois eles vão julgar se é inconstitucional. Agora ficar lá, igual estão fazendo com as redes sociais, esse tempo atrás foi da discriminação das drogas também. Quem tem que olhar isso somos nós. Então, nesse ponto aí, eu tenho essa crítica com eles, sim. E o senhor está defendendo também a questão da anistia aos golpistas. Calma. Aqui. É justo uma pessoa que chegou lá e pegou uma pena de 17 anos que não quebrou, não fez nada? Mas o José Dirceu que roubou o país? Teve anistia para ele. Então, assim, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Mas olha só, mas participaram dos quebra-quebra lá. Inclusive, nós temos alguns daqui que participaram. 17 anos, Geraldo. Você está entendendo? Aí 17 anos O próprio ministro da Defesa, acho, falou que... Mas foi um atentado violento, um atentado de quebra, um violento ao Estado de Direito, à questão democrática, né? Você tem sua visão, senador? Sim, claro. Eu tenho a minha visão, tá? Claro. Eu acho que extrapolaram o direito de... E inconstitucionalmente, contra até a Constituição, arguindo um artigo na Constituição de que as Forças Armadas eram garantidor. Forças Armadas não é garantidor de nada. Quem é garantidor de tudo é a Constituição Federal. Sim. Mas tu defende a anistia por causa do número, da questão das penas. Inclusive, eu estou tentando lembrar quem foi que falou isso. Agora tem que ver que é até do governo Lula falando o seguinte, não, tem que pegar, e realmente algumas pessoas que estão lá estão sendo injustiçadas. Então, para essas pessoas tem que ter anistia, sim. Essa eu defendo, entendeu? Mas aquela que quebrou lá... Não, eu tenho que pagar. Só que eu acho que a pena de 17 anos também está exagerada. Muito exagerada. Agora, eu até quero exagerada, quando a gente o senhor fala em exagero, nós temos que lembrar agora a decisão recente do ministro Alexandre de Moraes,
que quebrou o sigilo das investigações da Polícia Federal, né? E nessa quebra de sigilo foi-se constatado até mesmo um plano de aniquilamento do presidente Lula, do Alexandre de Moraes, do próprio Alexandre de Moraes e do Alckmin, né? Então é gravíssimo, né, uma situação dessa. Eu creio que o senhor não apoia. Se comprovar que é verdade, eu não apoio isso nunca na minha vida. Mas a Polícia Federal jamais então, vai. Mas se comprovar e falar que eu não aprovo isso nunca, Geraldo. De ninguém. A gente que é cristão não quer matar ninguém, não. Você tá doido? Que é isso? Eu não faço nem com o inimigo isso. Eu oro por ele. E o seu apoio o seu apoio. Não, mas é aqui o número, 11. Tá. É aquelas números que ficam lá, né? E o seu apoio ao Pablo Marçal? Não criou. Você publicamente deu um apoio para o Pablo Marçal? Dei sim, já. Não houve uma ranhura com os bolsonaristas, não? Não, teve não. Acho engraçado, porque aí eu tenho que falar, porque a direita fala sempre de liberdade de escolha e liberdade de expressão. Como é que eles vão me criticar de eu estar fazendo a liberdade minha? É um direito que eu tenho. De se expressar. A gente não defende tanta liberdade? Então não tem que me criticar por isso. Nem eu tenho que criticar eles aí. Quem que eles escolhem? Então isso também o bolsonarista não pode criticar, um direito seu, né? Nós estamos sendo incoerentes. Né? A gente defende a liberdade de escolha de expressão. Mas só tem sido bem ácido com o governo Lula, né? O que eu mudei, Geraldo? Você me acompanha de vereador com o Galileu, de deputado com o Zema e agora senador. Eu cobro e fiscalizo. Você já viu faltar com respeito com o presidente Lula? Ficar com essa bobeira de ficar falando esse negócio dele? Não, eu não apoio ele, nunca vou apoiar. É uma coisa minha, mas sou aliado do povo. Agora eu vou cobrar dele. Não é o ser humano Lula, é a instituição presidente ali. O que eu tiver de cobrar, eu vou cobrar. Dentro do respeito. Eu vi agora recentemente. Recentemente, houve uma votação no Congresso e você apresentou uma emenda da questão dos super salários. Sim, foi? Eu fiz uma PEC agora. Uma PEC, né? Super salário. Do super salário. Nessa discussão de super salário, falou-se, tem até uma matéria no próprio site do Senado, que o senhor fala sobre a questão do salário dos parlamentares, dos próprios parlamentares. Eu vou lembrar que foi isso. Tá? É porque parece que um parlamentar, já estava falando a questão de congelar o salário mínimo até 2030. E foi contra, claro. Peraí. O que o trabalhador tem a ver com a situação que está acontecendo no país? Quem quebra o país não é o empreendedor, não é o trabalhador, não. Quem quebra o país é nós, os políticos. É quem administra. Aí tem uns códigos de gasto, quem tem que pagar a conta é o povo. Quem tem que pagar a conta é nós. Aí vem não sei quem que foi, eu acho que foi uma matéria que você estava falando que um parlamentar lá, aí foi a deputada, estava querendo fazer uma emenda lá para colocar que congelar o salário mínimo até 2030. Um cara desse eu acho que não sabe a realidade do povo, não, cara. Quem ganha um salário mínimo, chega a R$1.500. Fazer uma compra de supermercado, pagar a conta, às vezes o cara tem que pagar aluguel, o cara tem que pagar a gasolina dele. Você acha que dá, Geraldo? Para falar que vai congelar, quando a gente ganha, no líquido a gente está ganhando hoje quase R$30 mil líquido? Só uma afronta falar uma coisa dessa. É uma afronta também, senador. Isso aí eu até aplaudiria até mais a sua atuação a partir do momento em que se fale dos parlamentares, dos deputados, dos senadores, do salário, dos ganhos dessa categoria, mas que também se fale da magistratura, tá? Se fale dos militares, do salário dos militares, porque o salário dos militares tem uma situação ainda que é mais grave ainda. São as pensões vitalícias. Isso. Que vai passando para a filha, errado, e a filha não casa, e vem errado. Aquele negócio. E a magistratura às vezes até casas, né? Só não casa. Não casa no papel, né? Não, a maioria é casada. Só uma matéria, não sei se foi da CNN ou do Globo News, essa semana, de uma moça que estava burlando esse negócio aí. O senhor podia pegar isso e trabalhar bem em cima disso, inclusive também da magistratura. Sim, todos. Mas essa PEC que eu fiz vale para os 3 poderes, viu? Vale só para os 3 poderes. Os 3 poderes. Isso que é importante. Para os 3 poderes. Porque juízes, promotores, militares, sabe? O absurdo do salário de tais categorias comparado ao povo brasileiro passa do teto, muito do teto, e eu não entendo como é que uma pessoa pode querer achar que ganha R$70 mil líquido.
Sabe, isso é uma verdadeira afronta. Fora os penduricalhos e outras coisas. Esse dia para trás saiu uma matéria falando que alguns estavam ganhando aí, eu não sei se era aí eu não sei se é do TCU, do TCE, eu tenho que lembrar aqui. Chegou a folha de pagamento desse quase R$1 milhão. Tá certo uma coisa um país desse aqui que tá falando que precisa cortar gasto? Para um trabalhador que ganha R$1.500? Não, pelo amor de Deus, isso precisa mudar aí rápido. Isso é uma das, a gente, tanto aí que... Mas o lobby é muito grande. O lobby é grande demais, as bancadas... O problema, sabe o que é a verdade? O ser humano, eu vou falar, eu não sei porque eu sempre convivi no Brasil, aí eu vou falar ser humano brasileiro, né? Parece que ele defende só o interesse dele também. Você tá entendendo? Cada um o seu. Nessa hora, em vez de chegar todo mundo agora, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, juntar todo mundo, gente, vamos resolver o problema do país mesmo? Resolver o problema do país é isso aqui, ó. É isso aqui que tá atrapalhando. É ganhar fora do teto, esses super salários. Vamos juntar todos. Não junta. Porque um defende o outro ali. Mas o senhor cortaria na sua própria pele com relação a salário, assessores? Tudo. Inclusive, Geraldo, todo mandato de deputado e senador, eu sempre devolvo dinheiro. Eu não uso tudo, não. E se precisar de cortar mais, eu corto. Mas aí deixa que corte todo mundo. Entendeu? Que vale para todos. Mas eu já devolvo. Eu tenho algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Eu abri mão de um plano de saúde vitalício. Como é que é aquele hospital caro? Tem um plano de saúde vitalício. Deixa eu te contar o Mesmo Flávio. Que amanhã, depois que sai do Senado, você continua com ele. Vale para mim e para minha família. O Flávio Dino ficou lá 20 e poucos dias como senador. Ele tem direito agora ao plano vitalício. Você tem noção disso? Aqueles melhores hospitais que tem? Albert Einstein. Para fazer tudo. Paga uma parcela que é simbólica, mas 80% quem paga é o povo disso tudo. Você está entendendo? Eu abri mão. É um privilégio que eu tinha. Tinha um carro bonitão, preto, lá, com placa de senador, mais bonito. Você não está usando ele, não? Não, esse dia pra trás eu cheguei num carro nosso lá, o contraste, né? Aí eu cheguei, aí eu tava chegando um senador lá, que eu não vou falar o nome dele, não, que essas coisas que me irritam, Geraldo. Aí parou o carro, que é carro preto, placa bonita, botou um apartamento funcional. Lá tem uns... Olá, gente, desculpa aí a queda, uma falha técnica, a queda aí da rede. Então, gente, continuamos nosso bate-papo aqui com o nosso senador Cristian Azevedo, e eu falava que pela proximidade nossa dele ser de Divinópolis, acaba que a gente não tem a liturgia do cargo, nós batemos papos assim, não é igual aquelas entrevistas que você até te chamam lá, não vou falar o nome dos jornais aí, Brasil afora, e principalmente em Minas, que é tudo aquele negocinho certinho. Formal demais. Formal, né? Com o Divinilson é meio parecido a sua cara, viu? Muito. Que não quebra protocolo. Não existe formalidade, não existe protocolo. Mas, Cleitinho, então você estava falando que em 2026, se mandar a presidência para você mata no peito. Geraldo, deixa eu explicar a questão de o que aconteceu comigo para Senado. Então, às vezes, para presidente também pode acontecer que é questão de possibilidades. Vocês estão vendo que vai vir a final agora do Campeonato Brasileiro. O Atlético está com a possibilidade de cair. Tá. São vários resultados que possam fazer ele cair. Então, quer dizer... Várias combinações. Então, o que pode acontecer também daqui a 1 ano e meio são as combinações. Às vezes, por exemplo, o Bolsonaro continua inelegível, certo? Às vezes, o Tarcísio não quer vir. Ele quer continuar como candidato a governador lá para a reeleição. Aí começa a fomentar. Por que eu não? Você está entendendo? Então, isso pode... Não estou falando que eu vou ser, não, viu, gente? Fique claro isso aqui. São várias conjecturas. Isso, são várias conjecturas. Às vezes pode vir acontecer para eu ser o candidato. Cai no teu colo. É isso aí. Entendeu? Foi como senador. Aí caiu no seu colo e você pega. Como senador, por exemplo, na época lá, o fulano ia vir, a Anastasia, ele podia vir para a reeleição dentro do Senado. Ele não quis vir. O outro desistiu. O outro não quis também. Aí o trem foi funilando para mim vir. Então explode as possibilidades, né? Não que seja fato. Você até citou aí, ô Cleitinho, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio. Ele, recentemente, está sob fogo cruzado demais com relação à questão das ocorrências policiais, da Polícia Militar. Está tendo excesso, né, Geraldo? Eu queria ter uma avaliação sua com relação a isso. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, gente, em qualquer classe do mundo, qualquer profissão que tiver, tem gente que são excelentes, tem gente que são maravilhosas, e infelizmente tem laranja podre. Em qualquer classe, no jornalismo tem, em qualquer lugar na política tem. E não vai ser assim também na Polícia Militar. Né, da situação. Então, assim, a gente não pode generalizar. É achar que é a instituição. Não, são casos isolados. Só que está tendo excesso.
Isolado demais, né? Vai estar tendo agora demais. Esse isolado já começou a preocupar. Tanto que o Tarcísio agora já fez uma fala dele que eu achei coerente, falando assim, e eu acho que isso é bacana do ser humano. Ele admitiu, né, que errou, né? Não, peraí, eu vi de uma forma, eu estou vendo de outra agora. Isso é bacana. É isso que a gente tem que evoluir. Então, na questão de câmeras. Então, o que acontece? O excesso que eu vou falar de um caso, que empurrou um rapaz... Aquilo foi não, é um absurdo aquilo ali. Quem que vai ficar a favor de um trem daquilo ali? Tem jeito, não. Quem que é cristão, quem que é ser humano? Entendeu? Não tem jeito, não. Então, assim, foi errado. Então, a gente precisa corrigir essas coisas. Ô Cleitinho, uma curiosidade até minha, sabe? Você, quando foi eleito vereador, você foi eleito... Não existia ainda naquele momento a polarização de esquerda e direita, e teve até uma fala sua na Câmara em que você elogiava o Lula, falando dele como um sadismo, tem isso gravado. Não falei, tá? Eu falei que a gente não poderia falar que um cara igual ele que foi reeleito 2 vezes não tem uma importância no país aqui, ué. Tinha metade do brasileiro que gosta dele. A gente tem que respeitar essa metade do brasileiro que gosta. Eu tenho muito isso, Geraldo. Eu posso não concordar com ele, mas eu respeito as pessoas que votam nele e apoiam ele. Essas pessoas eu tenho que respeitar elas. Porque se a gente fala tanto de democracia, a gente tem que saber. Ter o respeito claro mútuo, que né? tem que saber, ué. Eu respeito. E assim, a história dele, foi um cara que veio lá de Pernambuco, né? A situação toda dele virar presidente da República, falar que o cara desse não tem uma importância no país, o cara que foi. É igual quem não gosta do Bolsonaro. O Bolsonaro já deixou a importância dentro do país aqui já, Geraldo. Com certeza, né? Eu não gosto do Bolsonaro, mas ele tem uma importância muito grande. Ele recebeu algumas coisas no Brasil que não tinha. É isso que eu queria falar com você. A gente precisa aprender isso aí. Não é só ver só os defeitos das pessoas. A gente tem que ver que todo ser humano tem defeito, tem qualidade. Aqui, como é que você se tornou bolsonarista? Porque, na verdade, quando você foi eleito... Primeiro eu sou Jesus Cristo, no geral. Mas tem algumas situações do Bolsonaro... E eu sou povo. São duas coisas primeiro. Tem algumas situações do Bolsonaro que, ao olhar cristão, ele é inconcebível. Mas a gente, como eu estou falando, que agora a gente está falando da polícia militar. Às vezes você pega um cidadão que é apoiado pelo Bolsonaro, e pode também, esse negócio está tão polarizado que isso acontece às vezes quando um cara pega e fala, o que foi esse dia para trás que fizeram? Fala assim, é eleitor do Lula. Aí quer colocar como 50 milhões de eleitores do Lula, é igual esse cara. É a mesma coisa da vez um bolsonarista, que foi lá e fez uma coisa errada. Aí quer colocar que todos... Não é assim que funciona. A gente precisa ter mais sabedoria nisso. E graças a Deus eu aprendi nesse ponto. E eu acho que todos nós temos que aprender. Você está entendendo? Então, onde você está me perguntando por que eu virei, no caso... bolsonarista, porque quando você era vereador, não tinha essa polarização de esquerda e direita. Não tinha mesmo. E lulista, todo mundo votou em você para ser vereador e até mesmo para ser deputado estadual. Sim. Já para o Senado, você já veio como bolsonarista. Tanto é que o Bolsonaro, quando veio aqui, você andou na garupa do Bolsonaro. Ele não muda isso. Como é que foi essa, assim, você tornar-se bolsonarista? Foi o que aconteceu. Primeiro, eu já falo isso para todo mundo. Eu nunca tinha sido político. Então, quando eu entrei, Geraldo, eu não nem sabia muito o que era ideologia. Eu venho aprendendo isso com a prática da política. E o que aconteceu naquela eleição de 2022, né, essa agora? Eu estava na situação de vir candidato e tinha questão de partido, se eu ia vir candidato ou não, se o partido ia me dar vaga ou não. Aí vem o Bruno Engler. O Bruno ele te apresentou, tem até aquela foto histórica lá da... Isso, com a camisa do América. Aqui, gente, só não estava com boné, não. E vamos chamar de puxa-saco daqui a pouco. Aí o que aconteceu, Geraldo? Eu peguei, o Bruno falou, Cleitinho, deixa eu te falar, eu estava naquele trem que se ia vir candidato ou não, até por questão de se o partido ia me dar a vaga mesmo. Vamos lá para mim te apresentar o Bolsonaro. O Bolsonaro quer te conhecer, inclusive, Cleitinho, eu preciso te conhecer porque já recebi alguns vídeos você criticando ele. Alguns vídeos que eu já tinha feito. Você tinha chutado a placa dele. Eu conheci o Bolsonaro nessa época. Você tinha chutado a placa dele. Então, assim, eu digitei lá, apareceu uns nomes lá, eu peguei e fiz, nem sabia quem que era o Bolsonaro. E na época eu peguei e fiz. Aí a oposição sempre usa isso. Aí eu também usei. Você também usou. Aí eu peguei e falei, vamos lá conhecer ele. Aí ele pegou e me conheceu. Eu falei, você é um menino bom. Eu senti firmeza no você. Aí no outro dia, parece, você foi para aquele cercadinho que tinha alguém, eu tinha uns mineiros lá e perguntou, olha lá em Minas Gerais. Eu falei, você é o Cleitinho, gostei do Cleitinho. Aí ele pegou e ligou pro pessoal do partido, eu quero o Cleitinho como candidato a senador, eu vou apoiar ele. Aí eu peguei e já tinha apoiado ele em 2018. Entre o Haddad e o Bolsonaro, eu apoiei o Bolsonaro. Aí eu peguei e falei assim, vamos ficar juntos de novo em 2022. Peguei, apoiei ele, vesti a camisa dele, como ele vestiu a minha. Então isso aí, gente, eu quero que as pessoas entendam isso. Isso é uma questão de gratidão.
Isso é uma questão que eu tenho que ter na minha vida, que meu pai me ensinou isso desde pequeno. As pessoas que estendem a mão para você estende duas. Então eu sempre vou ter essa gratidão pelo Bolsonaro. Então aí veio esse rótulo falando que eu era bolsonarista. Foi isso que aconteceu. Você acha que é só um rótulo? Eu acho que se pegar meu mandato, todo, geral, e as minhas pautas, vocês vão ver que eu pauto muita coisa que é do povo. 100% do povo. Eu não importo de falar isso que eu sou bolsonarista, não. Mas em primeiro lugar eu sou Jesus Cristo e sou povo. Isso eu vou sempre ser. Ô Cleitinho, tem pergunta aí? Tem? Então manda uma pergunta aí. Depois eu continuo. Vamos lá. Aproveitar que é dentro dessa pauta que você está falando, Cleitinho. Foi a Gisele, ela perguntou assim, você é a favor do fim da escala 6x1? Fala agora, com o maior prazer. O que vai contra a opinião da maioria dos outros políticos de direita, como o Nicolas, por exemplo. E como você acha que isso pode impactar na forma como as pessoas te enxergam? Porque parece que hora você está de um lado, hora você está do outro. E se você não acha que isso pode prejudicar a sua candidatura ao governo de Lula? Eu acho que não prejudica nada. Primeira coisa, essa polarização é que estraga o país. É porque as pessoas às vezes pegam e ficam igual ela falando. Não estou falando que ela pensa, não, mas é a fala dela. Não, o que quer dizer é o seguinte, porque parecendo que eu estou de um lado, estou do outro. Não, eu estou do lado do povo. O que for bom para o povo, eu tenho que fazer. Se o Lula trazer lá 10 projetos que é a favor do povo, eu não estou do lado do Lula, não estou do lado do povo. Não quer saber quem foi que colocou, não, mas se é bom para o povo, é. E eu quero falar sobre a questão da escala 6x1. Primeiro que eu quis dizer é o seguinte, a PEC dela já está, da forma que está, não ia passar, que está errada. Até na questão lá dos artigos, a forma que ela colocou está errada. E uma coisa que o Nicolas falou, não é que ele é contra o 6x1, não. Ele estava contra a questão da PEC dela. Que ele acha que precisa melhorar. Eu vou falar o que eu acho que seria justo. Que já a maioria do povo, não vou falar a maioria não, mas vamos colocar ou 40% ou 50%, trabalha na escala 5x2. Tanto que qualquer concurso público que você faz é 5x2. Hoje a advocacia trabalha no 5x2, eu acredito. Consultório dentista, 5x2. Então por que não poderia ser de todo o povo brasileiro? E eu acredito que muita gente concorda comigo e pensa, não, o problema que da deputada estava, se eu não me engano, 4x3. 4x3. Eu acho inviável. Não, vamos falar geral. Eu também sou contra. Inviável. Até eu sou contra. 4x3. Inviável. Então, assim, o que era a minha sugestão? 5x2. E continuo achando isso. E acho que 6x1 para um trabalhador é muito puxado. Porque eu vivi isso a vida inteira. Eu tenho empatia, Geraldo. 5x2 é bom. Quem fala uma coisa dessa que é contra é porque nunca fez uma escala de 6x1. Faz essa escala de 6x1. Onde que eu falo que às vezes o brasileiro, o ser humano, ele é egoísta. Porque ele que está, às vezes, naquela escala boa dele, ele não quer pensar naquele que faz 6x1. Então ele prefere criticar. Se coloca no lugar dele. Vai lá e se coloca no lugar dele. Verdade. Entendeu? Eu apoio 5x2. Isso, eu também. E é o que eu queria propor. A hora que chegasse no Senado, primeiro vai para a Câmara. A emenda que eu ia colocar, que eu acho que ia agradar todo mundo, era 5x2. Gente, 4x3 quebra o país. Não tem jeito. Quebra o país. Isso aí não tem jeito. Cleitinho, deixa eu voltar num assunto aqui da política. Alguns políticos, alguns parlamentares têm falado que do seu apoio em 2026 para o Senado, né? Ah, sim. Tá. Outro dia nós conversamos, né? Você citou um nome que eu não vou citar agora. Eu falo aqui. Pode falar. O Domingos Sofre seria um excelente nome aqui para Divinópolis e para o Centro-Oeste, para Minas Gerais. Exatamente isso. O Domingos. Mas você tinha falado um outro nome também. Mas eu não lembro, não. Eu vou deixar por sua conta aí. Que é 2. Ah, não, é Euclides. É Euclides Peterson. Isso. Você falou em Euclides, apoiar Euclides Peterson e o Domingos Sávio. Se eles vierem, só apoiaria, com o prazer. Se eles vierem ao Senado. Sim. Porque o Domingos, até eu conversei com o Domingos alguns meses atrás, e ele falou que o nome dele está à disposição. Ele está fazendo uma construção. Ele está fazendo uma construção. O nome dele está à disposição. Igual o meu caso, está à disposição. Está construindo. Mas que a vontade... Ele, a princípio, ele é candidato à reeleição como deputado federal, mas o sonho dele, a vontade dele ia ir ao Senado. Sim. E aí falou do seu apoio. É isso mesmo? Você apoiaria o Domingos e o Euclides Peterson? Pensa para você ver. Até porque, vamos lá. Eu vi um candidato a governador. Deus abençoe que eu ganhe. Meu primeiro suplente não é Divinópolis, é de governador Valadares. Né? Então, querendo ou não, a gente perde o Senado. Você não concorda comigo? Concordo. Imagina a gente ter um governador e continuar tendo um senador. O tanto que não é bom para Divinópolis, Centro-Oeste, para toda a região. Com certeza. É excelente. Né? Com certeza. E me fala uma coisa, quando a gente... A gente tem que ser justo, viu, Geraldo?
administração com o meu irmão, já do Galileu e essa do meu irmão, o Domingos vem ajudando demais a... Você sabe disso? Eu sei disso. Todo mundo sabe disso. Uns gostam de... O Domingos... Uma coisa que eu sou é justo. Uma das coisas... Eu também sou justo também. Tá? Uma das coisas que o Divinopolitano não entende e acaba fazendo essa crítica é a atuação do Domingos Sábio. Ele está tendo mais voto fora do que em Divinópolis. Ele não é reconhecido em Divinópolis. E ele manda muito recurso para cá. Tá? Ele manda muito recurso para cá. Um abraço para o Domingo, se você estiver assistindo. E assim também como eles te criticam. Né? A rede, mas o que lacra na rede social é a crítica. É o falar mal, entendeu? Aqui, ontem mesmo a gente fez uma ação em conjunta. Desde quando eu virei deputado e ele já era deputado federal. Demite ontem. Demite. Quer dizer, é uma situação que é um gargalo aqui da 494, que é antiga, a gente conseguiu resolver aqui, ó. Vai fazer uma duplicação de 7 quilômetros, aí tinha gente criticando, mas só 7, mas não tinha nada. Começa assim, daqui a pouco vai fazer mais, e aqui a rotatória que vai fazer lá naquele trecho, que quase liga já, que entra quase no parque de exposição, que tem acidente toda hora, que já passou da hora de resolver aquilo ali, então a gente vai conseguir resolver agora, se Deus quiser. Então, não só nós, com o governo federal. Gosto sempre de falar isso, que quem executa a obra não é eu, é o governo federal. Com certeza. Tem mais alguma pergunta aí? Alguém aí perguntou alguma coisa? Tá xingando, né? O Cleitinho, você melhorou, viu? Você achou, já? Melhorou, porque quando você assumiu lá na Câmara, você não gostava... Agora Senado? Não, na Câmara... deputado? Não, vereador. Você não gostava de você ficava bravo com as críticas, entendeu? Não, eu melhorei bastante. Eu cansei de falar contigo assim. Falar, ô Cleitinho, você é um homem público, você vai ter mais crítica do que elogio. Entendeu? Verdade. E eu até falo, realmente assim, eu posso, com toda sinceridade, de que eu nunca tive assim, você da minha parte, quem azedou o negócio foi seu irmão, tá? Quem azedou o negócio foi seu irmão, tá? Mas ele tem essa situação que às vezes eu acho que ele vai amadurecer agora, porque eu quero o início dele é não aceitar crítica. Então precisa melhorar isso. Inclusive, quando às vezes a gente manda trem cobrando dele, que eu cobro já, a gente briga no WhatsApp ali, ele acha, porque tem que, o pessoal me cobra, eu vou cobrar dele, aí ele é mais estourado, ele puxou mais meu pai, ele é muito estourado, né, o jeito dele. Mas eu tô com o coração bom também. Ele me xingou até cansar, aí depois... Ele me xingou, ô Gleide, você me xingou até cansado, antes de tomar posse, ele estava me xingando. Teve um dia lá, Cleitinho, que teve uma coletiva, lá logo que ele assumiu, aí ele não sabia, a Amanda do Portal Gerais estava fazendo live, né? E ele não sabia que estava na live, né? Estava ao vivo. Aí ele virou e falou assim, cadê o capeta do Geraldo? E eu descobria quem era a equipe dele, como eu descobri quase todos, né? Bastante. Ele ficava bravo porque eu descobria antes dele falar. Sim. E o ápice foi o Luiz Anjo, foi secretário de desenvolvimento, né? E eu descobri o Luiz Anjo, na hora que ele fez a live dele lá, ele foi e me xingou de novo, entendeu? Esse cara descobre tudo, não sei o que tem na mais, tal coisa. Aí ali foi. Geraldo, garante você te ver pessoalmente, te dá um abraço e conversa com você. Não tem nada. Uma coisa que isso é de família nossa lá, a gente tem um coração bom. Não é perfeito, não. A gente não é perfeito, eu canso de falar isso, mas o nosso coração é bom. Você pode ter certeza que, a hora que tiver aí, eu te pede desculpa pela vez as coisas desnecessárias que falou e segue o jogo, entendeu? A gente tá aqui no mundo, gente, é para evoluir, não é para ficar tendo inimizade, ficar brigando, não. É para estar um pelo outro. Vai ter discórdia, vai. A gente nunca vai pensar 100% igual, não. Entendeu? Mas a gente tem que ter respeito um pelo outro. Tá bom. Ô, Cleitinho, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa aqui. Vamos lá, Minas Gerais. A gente já falou do Zema aqui, que anunciou por Matheus Simões. Vamos ver aqui o Flávio Rocha, que nós passamos aqui, falamos do Flávio Rocha. Era município, estado e depois Brasil, né? Alexandre de Silveira aqui e o Rodrigo Pacheco, que já falou. De vez em quando... E o Lira, hein? Você outro dia estava falando mal do Lira quando você falar aqui, isso aí, a gente falar isso agora, isso não é só... Até os outros senadores, até tem o Alessandro Silveira, que é do Sergipe, é um excelente parlamentar, para mim um dos melhores senadores que tem lá dentro. Eu só não lembro qual que é o partido dele aqui, Alessandro Silveira. Ele estava criticando isso, que é uma crítica nossa. Porque o que acontece? Como que eu estou falando para vocês, tanto que a política, gente, não tem condição não.
Tanto que aquilo lá custa caro e a produtividade precisa ser mais rápida. Porque já, o que acontece? Nossa casa é uma casa revisora. Só que acaba que a Câmara também revisa os nossos projetos. Então o que está acontecendo lá? A gente faz os nossos, é aprovado. O Lira pega e não distribui para as comissões. Só que engaveta. Vai engavetando. Agora os deles, nós tá aprovando o projeto todo dia lá. Aí sai o deputado para poder referendar lá, tranquilo. Toda hora tem. Essa semana mesmo nós aprovamos um monte de projeto de deputado lá. Então a crítica nossa é essa. Espera aí. Que é isso? Que democracia que é essa? Aqui a gente está dando toda a tramitação séria, tudo regimental, fazendo tudo sério. Por que os nossos que é aprovado no Senado chega lá e o meu foi aprovado em abril, Geraldo? Nós estamos em dezembro. Projeto aí? Esse que eu te falei do PVA. Do PVA, né? Aí chega lá agora na comissão da CCJ, que foi quarta-feira. Foi quarta. Não, foi ontem, quinta de manhã. Os deputados lá pede vista, entendeu? Então, assim, o mesmo tratamento que a gente está tendo, o Lira não está tendo, não. O Pacheco está tendo com a Câmara. Agora o Lira não está tendo com o Senado, não. Essa é a minha crítica. Quem é que vai ser o próximo presidente da Câmara? As confabulações que você ouve lá dentro do... Lá parece que é o tal do Hugo Mota, que inclusive é do meu partido. Hugo Mota, né? Aí não vai ter mais problema aí, ó. Não, aí, se Deus quiser, vai estar resolvido então isso aí. Então você está torcendo pro Hugo Mota? Demais. A primeira hora que ganhar, no outro dia eu tô lá. Esse projeto não tem que ser aprovado, é justo. E aí a presidência do Senado? O presidente do Senado ainda não tem o único nome que está falando lá. Mas vai ser na mesma época? É no mesmo dia. No mesmo dia, né? Não sei se é um dia no outro ou um dia depois. Aí eu tenho que lembrar aqui. Mas o nome que tem lá, que eu vi falando, é o do Davi. Eu escutei falando. Alcolumbre. Até agora a direita não lançou nenhum nome. Davi Alcolumbre. A direita ainda não lançou. Inclusive eu acho que não tem... A direita não lançou, o Davi Alcolumbre é direita. Davi? Uai. Não, Davi é centro. Tá, tudo bem, centro. Senta ali para a direita, um pouquinho. Não sei. Meu. Mas a direita ainda não lançou e o nome que ainda está falando é do Davi. Mas ele já foi presidente. Isso, a Elisiane Gama também está falando. E o outro nome que eu vi falar também foi da Soraya Tronic. Então, os 3 nomes até agora aqui que falavam lá para o Senado, né? Da direita ainda não saiu nenhum candidato. A hora que saiu, eu apoio. Da direita. À esquerda, alguém? Não, até que a Elisiane Gama é mais, né? De centro-esquerda. A Elisiane, né? A Soraya é centro também. Só nome de centro. Eles até falam assim, Cleitinho, por que você não lança seu nome? Geraldo, para quem está vendo aqui, um cara igual o Geraldo, que tem bastidores, tem experiência política até mais tempo que eu. Eu ganho para o Senado? Presidência do Senado? Não. Você sabe que eu não ganho. Para que eu vou perder meu tempo com isso? Não. As pessoas às vezes acham que voto é do eleitor, né? Não, quem vota é os senadores. Essas propostas, tudo que eu tenho ali, de cortar gasto, cortar isso, nenhum senador vai votar em mim. Eu devo ter só meu voto. Ô, Cleitinho, falar nessa eu vou lembrando. Olha só uma coisa. Os parlamentares, eles não ficam bravos contigo de você falar aquelas coisas contra eles mesmo, contra a categoria mesmo? Zero. Porque eu não levo para o lado individual. Eu sempre falo do sentido geral, político, né? Da classe política. Então, nunca cheguei ali, falei do nome do fulano, do Beltrano, você está usando isso, você está gastando isso, você está entendendo? Então, isso não. Então, todos, sem brincadeira, geral, dos 80 senadores, me respeitam. Tanto de esquerda, de direita e de centro. Todos. Uma coisa, por que você não entra... Eu comentei isso contigo. A Globo. Você falou isso comigo. A Globo. Deixa eu perguntar isso, não? Porque tem algumas pautas que você levanta, as pautas lá no plenário do Senado, e outros também levantam a mesma pauta, tal coisa, mas a Globo, o pessoal da Globo News, o pessoal da Globo... Nunca me chama. Sempre foi no debate, Por que eles Geraldo, fazem não isso? sei te falar isso. Até a gente conversou isso, você lembra? Lembro. Até tentei falar, o que eu posso fazer para melhorar? Não só pela Globo, não é qualquer canal, viu, gente? Não é só a Globo, não, porque a visagem que a gente está falando da Globo aqui, mas qual canal de televisão que eu apareço? Eu só apareço nas redes sociais aí. Jovem Pan. Não, mas foi um ano passado, já tem mais de um ano. Não me chamaram mais também, não. Veículo de comunicação mesmo, de TV, não me chamam. Você aparece muito na questão em Minas. Em Minas, o Tempo. Sim, mas aí não é TV, Itatiaia, né? Esse veículo de comunicação sempre posta algum projeto. Eu te falei até uma vez que uma determinada pauta que foi levantada lá no Senado, e você falou primeiro sobre isso, eles foram lá, a Globo Geraldo, eu vou te dar um exemplo. Pra você ver como é que às vezes não estou falando que é perseguição, não, viu, gente? Que é uma coisa que eu não gosto é de vitimismo. Talvez o meu perfil eles não gostem. Mas teria uma pauta maior para eles me colocar para dar entrevista sobre a escala 6x1? Seria um momento aí. Quer dizer, pegar um que é de direita, que no caso quer acabar com essa questão da escala 6x1. Nenhum me chamou para perguntar.
E nem deram evidência sobre isso. Então não sei. Aí deixa assim, tá bom. Se fizeram isso para mim com vereador, deputado e senador. Virei senador, continua assim. Aí você quer virar agora governador ou presidente? Tá na mão de Deus. E na vontade do povo, né? Tá bom, Cleitinho. Ô, gente, aqui, nós vamos encerrando por aqui, mas eu vou passar a palavra para o Cleitinho para ele falar ó, as considerações dele final aí, e a gente agradece aí a vocês. Cleitinho, com a palavra. Geral, muito obrigado pela oportunidade. Viu? Um abraço. Tá? Pode sempre contar comigo aí como político, como ser humano, olhando seus olhos aqui, falar para toda a população de Divinópolis e região. Gente, uma coisa que eu quero sempre falar é o seguinte, eu não sou a pessoa perfeita. E ninguém que está vendo aqui, você que está me vendo agora, é perfeito. Não existe perfeição. Vocês nunca vão achar um salvador da pátria na política. O único ser humano, que nem foi ser humano, né? Foi Cristo que veio aqui na Terra, aqui, e ele sim foi salvador. Então não espere do político a salvação, que a perfeição que não existe. Mas eu acredito que durante meus percursos de vereador, deputado, senador, eu só venho evoluindo. E eu acredito que eu acerto mais do que erro. Tem meus equipes? Tem. Tem minhas falhas? Uma coisa que eu faço já publicamente, tem um jeito meu mais acelerado, gosto de aparecer. Eu vim da música, como é que um cara que era artista não gosta de aparecer? RDB, como é que é a produção, né? Então, assim, como é que um cara que eu não gosto de aparecer? Tá mentindo. Às vezes eu tenho um pouco de excesso nos vídeos, né? Mas é o meu jeito, não existe perfeição. Mas eu quero falar para vocês que o Cleitinho que é do vídeo é o Cleitinho fora dos vídeos. Meu telefone é um telefone que Minas Gerais, o Brasil inteiro... Aqui, Geraldo, deixa eu pegar para você aqui, para você ver aqui, ó. Eu mostro para você aqui, eu passo meu telefone para todo mundo. Aqui, ó. Quer ver, ó? Tá? Ó, 88, 11, 81. Tem mais hoje gente que me chama fora de Minas que me, ó. 32, 51, ó, 35, 11, 38, 32, 31, 61, Brasília, 99, 11, tudo agora, ó. Não para de cair, não. 15. Toda hora. Eu respondo todo mundo. E tudo que eu posso tentar para ajudar as pessoas aqui, eu tento ajudar como Cleitinho, ser humano e como político. Então, assim, independente de ideologia, de esquerda, de direita, de centro, eu vou trabalhar para todo mundo. Vocês podem ter certeza disso. Eu respeito cada pessoa que votou no Lula, eu respeito cada pessoa que não gosta de mim, eu respeito aquela pessoa que vota no Bolsonaro, eu respeito quem é de direita, quem é de esquerda, eu respeito aquele que não é nada, porque todos vocês pagam meu salário. A verdade é que vocês são patrão, eu sou empregado. E eu tenho que ter vergonha na cara e trabalhar para cada um. E cabe a mim, com o tempo, com humildade, aquela pessoa que está vendo aqui agora, que me detesta, tem que mudar a opinião dela, com trabalho e com humildade. E é isso que eu vou tentar. Agora, unanimidade, ninguém vai ser. Gente, eu vou só te pedir um favor. Gente, aqui, ó, se você mandar Pix para mim, como eles falam, caiu o Pix, tá? Eu devolvo, viu? Tá bom. Você printa e mostra. Vou te devolver. Gente, obrigado aí, um grande Deus abraço. abençoe, obrigado, pessoal. viu, Cleitinho? Muito obrigado. Tá? Eu que abraço. agradeço.